O Momento Papo de Mãe está no ar. Há crianças com agenda lotada. Além da escola, fazem esportes, cursos extras e outras atividades. Mas é importante ter um equilíbrio para não haver exageros. O risco é a criança ainda pequena desenvolver o chamado estresse tóxico. Os pais precisam estar atentos e assim garantir uma infância saudável. Para nos orientar neste papo, convidamos o doutor José Martins Filho, professor titular emérito de pediatria da Unicamp. Doutor, explica pra gente, o que é estresse tóxico? Um cursinho de 2 meses a gente explicaria fácil, mas para ser bem objetivo. Existem teorias hoje mostrando que crianças que são estressadas, são super estimuladas, ou que não são bem cuidadas, ou que choram e não são atendidas, e que às vezes não são acalentadas, elas na fase inicial da vida, nos 2 primeiros anos de vida, em que os neurônios cerebrais estão se desenvolvendo muito rapidamente, as chamadas sinapses, que exigem divisões celulares para juntar os neurônios e desenvolver o cérebro, podem sofrer lesões. E essas lesões acabam determinando, às vezes, dificuldades de desenvolvimento. Olha! Às vezes, crianças mais tarde que são mais agressivas, que têm dificuldades escolares, que têm problema de relacionamento social. Esse é o chamado estresse tóxico precoce infantil. É uma lesão cerebral, neurológica, provocada por situações ambientais. Doutor, então, ao longo do programa, a gente vai explicar também se esse estresse pode se desenvolver mais tarde. O que a gente sabe é que precisa ter esse equilíbrio dentro de casa. Vamos saber, então, da Márcia e do Sérgio, que tem 2 meninos, o Ricardo, de 4 anos e meio, e o Vitor, de 2 anos e meio. Como é que é na casa de vocês para equilibrar tudo isso, né, Sérgio? Como é que é a rotina das crianças? A gente procura o diálogo entre o casal e envolver eles também para saber como está a rotina deles, né? Então, assim, procura saber se eles estão cansados, se eles estão gostando, se estão felizes com o que estão fazendo e ocupar ao longo do dia a programação dele com atividade extracurricular, né? Mas sempre consultando para ver o nível de estresse que o doutor falou dele, para saber se está sendo bem aceito da parte da criança e não só nossa, dos pais. Márcia, o Vitor é mais novo, eu imagino que o Ricardo tenha mais atividades extras. Como é a rotina dele? A rotina do Ricardo é de segunda a sexta-feira, então segunda sendo judô, ele tem judô, na terças e quintas-feiras ele tem futebol, de quarta-feira natação e sexta-feira livre. Então, vocês têm essa preocupação de ter um dia livre para ele não fazer nada, Exato. por exemplo? Exatamente, ou para ele ter uma escolha que ele queira. Ele gosta do que ele faz? Ele gosta do que ele faz. Então, a gente vai dando o espaço para ele que ele quer. Ele começou com a natação, agora, com 3 anos, nós incluímos o judô. O porquê do judô? Porque um amiguinho dele de sala faz judô, então ele me pediu. Não foi nós que incluímos na rotina dele. Ele, mamãe, eu quero fazer judô porque Lorenzo faz judô. Ok, filho, vamos colocar o judô com 3 anos. Tá? Agora, esse ano, nós incluímos o futebol. Né? Por escolha dele também. Foi a escolha dele também. Na verdade, eu já queria ter entrado ano passado, só que nós falamos, calma, filho, agora não é o momento. Ano que vem, nós colocamos você no futebol. Doutor, é importante que não sejam atividades muito competitivas para a criança pequena, que já tem uma cobrança. Tem que ter esse aspecto do lazer e da diversão, né? Isso faz toda a diferença. Faz. Deixa eu só colocar uma coisa. É diferente o chamado de estresse tóxico precoce infantil com lesão cerebral disso que a gente chama da ansiedade infantil dos mini executivos de hoje em dia, né? Sim. Que tem agenda, etc. e tal. Esse excesso de atividades nas idades posteriores não leva necessariamente, porque não é uma fase de desenvolvimento neurológico aguda. O que leva, sim, a ansiedade, às vezes falta de sono, irritabilidade. O que esse excesso de atividade nessa idade faz é realmente deixar a falta de ócio criativo. Quer dizer, o que é o ócio criativo? É a liberdade para a criança ficar brincando, rolando no chão, empurrar um carrinho, chutar uma bola. Então, às vezes, até pelas atividades da família, as crianças começam a ter agenda, né? E essa agenda, quanto mais cedo acontece, mais ansiedade gera. Por isso que é importante ele ter o dia livre, Sem né? dúvida. E ter essas atividades, encarar mais como uma brincadeira do que como obrigação. Isso. E também não ficar tão preocupado em encher a agenda da criança de atividades. Não, então tem criança que faz inglês, faz futebol, faz voleibol, luta judô, sabe? Então isso realmente não tem ócio, ela não tem a liberdade de ser criança. E ela precisa ter a liberdade de sair da escolinha, brincar, fazer a liçãozinha dele, ficar lá no quintal, brincar com o cachorro, uma coisa fundamental.
ponham animais de estimação junto com as crianças. Né? Gostoso. Hoje nós lutamos pela natureza, a gente está receitando natureza para as crianças, jardim, mato, árvore e bicho, cachorro, gato, etc. Crianças que convivem com animais têm muito menos doença, muito menos alergia, tanto quanto aleitamento. Vocês têm animais em Temos casa? um cachorro, já o Dudu tem há 7 anos já conosco, e tinha um Ótimo. peixe também. Inclusive o contato deles com o peixe foi bem bacana, dar o horário de alimentação, de saber trocar água, vamos levar o peixe para tomar banho e tal. Mas não dá para beijar o peixe. Exatamente. O cachorro dá para beijar. E quando o Ricardo tem esse tempo livre, vocês procuram que ele brinque fora de casa, que não fique Sim. dentro de casa só com os eletrônicos? Então, Sim, nós temos preocupação muito grande com isso, né? A gente, pela manhã, Ricardo tem um horário livre pela manhã. Ele entra na escola 1h e vai até as 5h. 5h eu pego ele em sala de aula e levo ele diretamente para a atividade. Então, ele vai para a atividade e lá... E assim, ele tem 10 a 5 minutos para se trocar para a atividade. Então, ele vai entusiasmado. Você vê que ele está afim de ir, ele está animado, ele é uma criança alegre, uma criança feliz. Então, eu fico bem satisfeito com o desenvolvimento dele e assim, das atividades no geral. Daqui a pouco vocês podem até falar como é que é essa carga horária, porque acho que para a criança menor não precisa fazer uma aula de 1h30, 2 horas, pode ser menos. Então, daqui a pouco vocês contam. A nossa conversa continua no próximo bloco. Fique ligado no Momento Papo de Mãe. Nós estamos de volta com o Momento Papo de Mãe e hoje falando das agendas, algumas vezes bastante lotadas das crianças. Sérgio, no caso do Ricardo, que é mais velho, as atividades extras não são muito longas, porque também fica cansativo para as crianças, fica, né? acho que perde o foco, né, desgasta. Mas eu acho que a escolha do lugar onde as crianças vão fazer as atividades, acho que o pai e a mãe precisam estar atentos ao melhor local que vai justamente proporcionar um tempo de atividade devido, estímulo de coordenação motora, convivência em grupo, fala. Então, assim, não só a prática do esporte fisicamente falando, mas assim, estar atento à formação do ser humano ali para viver na sociedade, né? Acho que isso é importante. Eles estão aprendendo diversas coisas, né? Exato, isso é legal. E assim, acho que o tempo é esse, 40 minutos, é difícil. O tempo é de 35 a 40 minutos, né? Porque tem uma vantagem de ter essas atividades, assim, que também é um jeito, de novo, né, de tirar as crianças de casa e tirar as crianças dos eletrônicos também. Nós estávamos percebendo isso. Eles estavam chegando em casa com uma energia, assim, a 1000 ainda. Então, conversamos e optamos por colocar numa atividade. Por que não uma atividade? Do que chegar em casa e ir direto para o iPad ou direto para a televisão. Né? Doutor, os pais precisam determinar aí a quantidade de horas que os filhos ficam nos eletrônicos, né? Eles precisam impor regras, né? Eu costumo falar, e tem um livro meu chamado Quem Cuidar das Crianças, em que eu começo dizendo o seguinte: educar dá trabalho. Se você não está tendo trabalho, você não está educando. O mal de hoje, às vezes, é a falta de tempo e disponibilidade das famílias pela vida moderna de você botar essas regras e colocar as coisas no lugar. Essa coisa da utilização dos iPhones, etc., é um problema sério. As recomendações internacionais falam que criança de menos de 10 anos não deve ficar mais de 1h30, 2 horas com o iPhone. Mesmo os grandes inventores da utilização dos iPhones, etc., dizem que os filhos deles não ficam o dia inteiro, como as nossas crianças, às vezes, ficam como se aquilo fosse uma babá eletrônica. A família põe porque, pelo menos, ela está distraída. E, então, usar como babá eletrônica é muito ruim. E eu sempre digo, né, da vitamina N e da vitamina S. A vitamina N é não. Você tem que botar limites e tem que dizer que não pode, mas isso dá trabalho e você precisa estar presente. E a vitamina S é o que nós falamos, e já falamos em outras ocasiões, em outros programas. As crianças precisam ter vida livre, andar descalça, pisar no barro, S de sujeira. subir em árvore, é a vitamina de sujeira. Essas crianças são muito mais saudáveis. Aquilo que se falava antigamente ele fica de sapatinho, casaquinho, bonezinho, ele é muito mais doente que aquele menininho lá da favela que fica na rua descalço. É verdade, porque ele tem muito mais imunidade. E se ele brinca com 3, 4 cachorros e 2 gatos, ele também tem mais imunidade. Os animais passam imunidade para as crianças. E a gente tranca as crianças em lugares e eles não convivem com a natureza e não são livres. Isso faz parte desse jogo inteirinho da hiperatividade. Claro que eles podem ter todas as atividades, mas eles precisam ter tempo livre e ócio criativo. Eles têm que ficar sozinhos em lugares, brincando com outras crianças, fazendo o que eles gostam, o que querem, sem serem induzidos a aprender coisas. O pequenininho já faz alguma atividade?
Por hora, não. Com 3 anos, aí começa a fazer atividades. Nós Até porque tentamos, não, mas não pode forçar, né? Eu Sim, lembro que tem muito menino que às vezes quer jogar futebol e quer entrar na escolinha, mas antes, acho que dos 4 anos não pode, né? Depende, cada caso é um caso. Se a criança tem habilidade motora, tem um perfil mais de ser ativo de motricidade, põe a hora que ele quer. Se é um intelectualzinho já bem pequenininho, deixa ele fazer o que ele gosta. E é nessas horas que ele está ali sem fazer nada que ele usa a criatividade, usa a imaginação. Às vezes fala, não tem o que brincar, mas aí acaba criando alguma coisa, Mas olha né? que interessante, o pequeno, o Vitor, no caso, ele já acompanha o Ricardo em todas as atividades, então já desperta nele o interesse de fazer quando chegar no momento dele, né? Então isso é legal, ele já participa tá de alguma pedindo. maneira. E nós temos também uma pergunta em vídeo dos nossos telespectadores. É da Karine e do Cláudio, pais da Bia. Eu sou a Karina Fernandes, essa aqui é a nossa filha. Fala seu nome. Bia. Meu nome é Cláudio Fernandes. Bom, ela nasceu cardiopata, ela tem estenose dos ramos pulmonares, ela fez um procedimento com 22 dias de vida. Nós fazemos o acompanhamento desse procedimento e o que nós queríamos saber é o seguinte, ela tá começando agora a vida escolar, ela está indo para a escola, tá com os amiguinhos, tem aula de educação física, enfim. Até que ponto ela pode fazer atividade física de forma regular, se ela pode participar normalmente, se ela pode participar de competições, ou se não pode, em que momento a gente tem que estar próximo para acompanhar isso, para que isso não traga nenhum problema em relação à cardiopatia dela. A primeira coisa é saber que tipo de cardiopatia, elas são muito diferentes. E cada tipo de cardiopatia tem uma limitação. Às vezes é uma cardiopatia tão simples que ela pode ter uma vida comum. Às vezes é uma mais grave, até que seja operada e resolvida, ela precisa de alguns cuidados. Ela precisa ser medicada e seguido pelo pediatra e pelo cardiologista infantil, sabendo exatamente em que situação está essa cardiopatia. Evidentemente que ela tem que ter vida ao ar livre, brincar, sair, mas é uma criança que está sujeita a problemas mais sérios se ela faz um grande esforço, se ela não tem a sua cardiopatia controlada. Na maior parte das vezes, as cardiopatias são diagnosticadas precocemente, são seguidas. Se precisa de uma cirurgia, são feitas. As cirurgias hoje em cardiologia infantil são de grande sucesso. E eu tenho várias crianças no meu consultório que têm cardiopatia, que foram operadas e vivem uma vida normalíssima, sem problema. O que não pode é deixar de saber exatamente o tipo de cardiopatia e quais as limitações para aquele caso, naquele momento. E um dia se resolve à medida que ela for tratada adequadamente, cirúrgica e clinicamente. Tá aí, então, a resposta do Dr. José. Muito obrigada por ter vindo ao nosso programa. Obrigado a você. Eu que agradeço, foi um prazer. Quero agradecer também a Márcia e ao Sérgio por terem vindo dividir as histórias da família. Legal. O doutor tem vários livros publicados, né? Tem sites, está nas redes sociais. Tem algum endereço para deixar, doutor? Quem quiser se comunicar comigo pode entrar no meu blog, é Pediatra José Martins Filho, né? No YouTube também tem o canal e tem o meu WhatsApp, que as pessoas... Eu tenho um grupo só de mães, onde tem cerca de 600 mães que se comunicam comigo num grupo que eu criei chamado Paciente do Dr. Martins, e que ela comunica comigo. Muito legal. Este foi o Momento Papo de Mãe. Desta vez falamos sobre a agenda das crianças que não pode ser lotada, hein? É importante o tempo livre simplesmente para brincar. Até o próximo programa. Tchau!